Boa noite, gente. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença. E nós vamos falar hoje sobre doenças infecciosas. É um tema vasto, né? Então, eu acabei mostrando a importância de como os nutracêuticos podem ajudar na imunomodulação. E escolhi praticamente duas patologias de cães e duas patologias de gato, onde nós temos uma grande incidência, uma grande relevância na prática clínica, para propiciar alguns protocolos de tratamento aqui para vocês. Tá? Então, a gente vai passar, na verdade, a importância em relação às doenças infecciosas, como que nós podemos tratar. Bom, as doenças infecciosas, o que a gente tem de estratégia? Né? Nós devemos sempre pensar no seguinte: no fortalecimento do sistema imunológico. O sistema imunológico ele é um patrimônio que nós temos que lapidar. Se nós estamos com o sistema imunológico adequado, funcionando de uma maneira perfeita, dificilmente nós vamos adoecer. Tá? Então, tem uma relevância clínica extrema. Qualquer paciente que tem uma doença crônico-degenerativa, um processo infeccioso, normalmente ele tem alguma alteração no sistema imunológico. E o sistema imunológico ele depende muito da alimentação, da nutrição e da suplementação. Tá? Então, existe uma íntima correlação disso. E através, para a gente ter um sistema imunológico saudável, nós precisamos sempre pensar em cuidar do intestino. Tá? A gente nunca pode esquecer isso. Eu vou só colocar suplementos, nutracêuticos para melhorar a parte imune, mas nós nunca podemos esquecer do cuidado do intestino. O intestino, nós temos praticamente 70% da imunidade localizada lá. Então, se você der uma estratégia e promover um melhor ambiente, um melhor microbioma intestinal, é óbvio que vai trazer um resultado positivo para a parte imune, sem dúvida. Em relação às doenças infecciosas, é importante otimizar principalmente macrófagos e natural killer, que são as respostas celulares, que elas vão garantir depois uma resposta humoral para o paciente. Tá? Então, você tem, na verdade, a resposta inata, né? E também depois a resposta imune adquirida. Tá? Então, ambas as respostas imunes elas têm que trabalhar de uma forma sinérgica e sincronizada. Nas doenças infecciosas, muitas delas, nós temos um desequilíbrio que nós chamamos de estresse oxidativo. Aumentam a quantidade, a produção de radicais livres, a ponto de o corpo não conseguir fazer um equilíbrio desse estresse. E nessa condição de estresse oxidativo, começam a ocorrer lesões nas células e um próprio enfraquecimento do sistema imunológico em decorrência desse estresse oxidativo. Portanto, tem que equilibrar o estresse oxidativo em muitas doenças infecciosas. Outra condição que nós temos que ter em mente nas doenças infecciosas é equilibrar o pool de citocinas inflamatórias. Tem que ter inflamação? Tem, mas não de uma maneira exacerbada, de uma maneira expressiva, de uma maneira que pode ser danosa para o organismo. Tá? Então, você tem que ter, na verdade, um equilíbrio. E nós podemos também trabalhar os imunonutrientes. Eu acho que, então, ficou fácil aqui para a gente entender como tratar as doenças infecciosas. Você tem que fortalecer o sistema imunológico. Para tal, você tem que cuidar do intestino, cuidar principalmente de uma resposta celular inicial, equilibrar o estresse oxidativo, equilibrar o pool de citocinas inflamatórias e promover a administração de imunonutrientes, que, de fato, o sistema imunológico ele tem uma correlação muito grande com a suplementação realizada. Então, aqui para a gente mostrar um pouco da resposta imune, nós vamos dividir ela em resposta imune inata e a resposta imune adquirida. A resposta imune inata, nós temos os macrófagos, as células dendríticas, os mastócitos, as células de complemento, as citocinas inflamatórias e as natural killer. E fazendo a conexão dessa resposta imune com a resposta imune adquirida, nós vamos ter as células dendríticas, as citocinas inflamatórias, natural killer e também os próprios macrófagos, que fazem esse pool. Mas, de forma geral, é a célula dendrítica que vai apresentar para os linfócitos. Tá? Então, a gente tem que ter o quê? Célula dendrítica faz parte da resposta inata, mas ela faz uma ponte para a resposta adquirida, assim como as citocinas inflamatórias e as próprias natural killer.
Já a resposta imune adquirida, nós vamos ter os linfócitos B, também chamados de anticorpos, e os linfócitos T, com a linhagem T helper CD4, tá? Que aí nós vamos ter a resposta TH1, TH2, TH17, e nós vamos ter também os linfócitos T citotóxicos, também chamados CD8, que é uma resposta mais intracelular. Tá? Então, a gente conseguia tentar colocar um resumão aqui do sistema imunológico num slide apenas aqui para você ficar mais fácil. Então, resposta imune inata, fazendo a interconexão da resposta imune inata com a resposta adquirida, vem as células dendríticas, citocinas inflamatórias natural killer, para gerar, finalmente, a resposta imune adquirida, mediada pelos linfócitos B e pelos linfócitos T. Tá? Então, aqui a gente faz aqui um apanhado geral, de uma forma simples, óbvio, em relação ao sistema imunológico. Então, a resposta imune inata, para se comunicar, para gerar a resposta adaptativa, precisa de citocinas inflamatórias, vai precisar das células dendríticas e das natural killer para fazer essa ponte. Então, existe uma comunicação. Como que as células do sistema imunológico se comunicam? Através das citocinas. O problema é ter um excesso dessas citocinas que muitas vezes pode prejudicar, gerar um aumento do processo inflamatório com repercussões sistêmicas danosas. Isso como ocorre, por exemplo, na COVID, como ocorre nos pacientes com sinomose. O excesso dessa resposta imune, muitas vezes, pode acabar prejudicando alguns pacientes. Então, equilibrar o estresse oxidativo, equilibrar esse pool de citocinas inflamatórias, são estratégias muito importantes quando nós formos lidar com um paciente com uma doença infecciosa. Lembrar que os desequilíbrios no sistema imunológico, eles vão levar sempre a um estresse inflamatório, a um estresse oxidativo e também metabólico. Tá? Então, a gente tem que ter o quê? O sistema imune equilibrado. Isso é fundamental para o tratamento, para a prevenção de doenças, para a prevenção de doenças infecciosas e para o tratamento de doenças infecciosas. Gente, qualquer paciente acometido por uma doença infecciosa tem um sistema imune incompetente. Gravem essa frase. Todo paciente com doença infecciosa, não importa qual for, tem um sistema imune incompetente. Cada doença infecciosa, isso é interessante, ela vai apresentar estratégias nutricionais de suplementação de uma maneira individualizada. É isso que eu vou mostrar aqui nas 4 doenças que eu escolhi, que vai ser uma surpresa aqui no final da apresentação. Em relação às respostas imunes, nós temos então aqui uma célula dendrítica, que é uma célula que apresenta, que faz aquela ponte, né, da resposta celular para a resposta adquirida. Então, aqui ela vem apresentando aqui para os linfócitos T, e aí você vai ter, obviamente, vários tipos de respostas. Você pode ter uma resposta TH17, uma resposta TH1, uma resposta TH2, ou um TREG que fala assim, ó, vamos frear a resposta imunológica. Às vezes, por exemplo, alguns parasitas, eles superestimulam o TREG para ficar de boa lá, tá? Para não vir me atacar. Não quero que um TH1 venha aqui para me destruir no interior da célula. Então, ele já faz um aumento da expressão do TREG. Ou eles desviam, muitas vezes, a balança imunológica para um sentido TH2, e aí a bactéria, o vírus, fica mais tranquilo. Tá? Então, essas situações e essa plasticidade do sistema imunológico, ela existe e muitas vezes ela é induzida pelos parasitas, pelos agentes infecciosos. Tá? Então, a gente tem que pensar sempre nesse cenário com uma visão tridimensional desse processo. Não é algo simplista. Tá? Então, essa resposta imune, normalmente, quando a gente joga a balança para o TH1, nós podemos ter um desequilíbrio nessas respostas em decorrência de doenças. Por exemplo, pacientes, quando tem câncer, tumores, se ele tiver uma balança mais aqui no sentido do TH2, ele vai ter maior proliferação das células tumorais. Um paciente que tenha leishmaniose, se ele tiver a balança mais no sentido TH2, ele vai ter proliferação da leishmaniose. Tá? Um paciente, por exemplo, com FIV, com FeLV, se ele tiver um aumento do TREG, ele vai ter uma maior proliferação dos vírus. Tá? Então, essa condição ela é individual para cada doença.
Quando eu tenho um paciente com leishmaniose, com câncer, eu tenho que jogar mais a balança aqui no sentido TH1. Já o sentido TH17, ele está implicado, por exemplo, em doença inflamatória intestinal e uma série de alterações. Então, o sistema imunológico ele tem que sempre trabalhar em equilíbrio. Mas, muitas vezes, quando você tem alterações nesses processos, nós podemos ocasionar inúmeras patologias, doenças autoimunes, etc, etc. Então, a gente tem que saber trabalhar esse sistema imunológico de acordo com o que o nosso paciente se apresenta. Ah, ele tem câncer. Opa, se o paciente tem câncer, eu sei que ele provavelmente está no sentido TH2. Ah, eu tenho um paciente que tem leishmaniose, eu sei que ele está no sentido TH2. Aí é interessante você aumentar, por exemplo, a resposta TH1 nesses indivíduos para se tornar a resposta ao tratamento mais efetiva. Então, existe essa plasticidade no sistema imunológico. Tá? Isso tem, às vezes, induções desses agentes infecciosos, induzindo determinados tipos de respostas, de acordo com o seu interesse. Eu não quero ser destruído, então eu vou alterar o sistema imunológico do hospedeiro para que eu consiga colonizar ele e conseguir, obviamente, o parasita, pensando dessa forma, né, conseguir todo o êxito que ele quer. Tá? Então, a gente tem que trabalhar e pensar de forma individual para cada patologia. E o sistema imunológico equilibrado é de fundamental importância para a prevenção e para o tratamento de inúmeras condições. Então, aqui eu tenho a célula dendrítica, que faz aquela interconexão com a resposta imune adquirida, né? Então, a resposta imune inata. Aqui a célula dendrítica apresentando para os linfócitos T-helper, e você vai ter uma resposta, que no caso TH1, TH2, TH17. Lembrar que o TH1 é importante para quê? Para atacar vírus, para atacar bactérias, para atacar tumores. E já o sentido TH2, ele tem uma resposta normalmente mais relacionada a processos alérgicos, a processos proliferativos, a cicatrizações. Tá? Então, tudo que quer o que é uma proliferação, a balança normalmente vai para o sentido TH2. Se você tem vírus, bactérias, tumores, é interessante jogar um pouquinho mais a balança no sentido TH1 para tornar esse sistema imunológico mais efetivo. Tá? Então, a gente começa a ter esse delineamento em diversas patologias de uma forma específica. Aqui, por exemplo, a Covid-19, né, que está na moda, o que acontece? Nós temos, na verdade, um boom de citocinas inflamatórias, um estresse oxidativo absurdo, que se você não trata, primeiro você tem que diminuir a carga viral. Então, qualquer paciente que tenha doenças virais, o quanto você reduzir carga viral, ela é imprescindível nesse processo. Então, fortalecer o sistema imunológico, reduzir carga viral. Aí, você reduzindo a carga viral, você vai para o segundo passo, tá? Que é a redução das citocinas inflamatórias. Só que não adianta você reduzir citocinas inflamatórias na segunda fase. Você já deve iniciar de cara com estratégias e tratamentos para diminuir essa resposta inflamatória e esse superestresse oxidativo que ocorre. Especialmente em patologias virais, nós temos uma correlação muito grande com estresse oxidativo e citocinas inflamatórias. Tá? Então, antioxidantes, imunomoduladores, nutrientes que fortaleçam, nutrientes que reduzam a carga viral e também modulem essa resposta inflamatória e oxidativa, é óbvio que vão trazer resultados interessantes para esses pacientes. Ok? Então, tem vários protocolos aí, com diversos artigos científicos, hoje com nutracêuticos em relação ao Covid, não é um tema aqui, obviamente, da minha apresentação, até poderia fazer algo relativo a isso, né? Eu estudei praticamente os nutracêuticos em relação ao Covid, e tem várias substâncias bem interessantes para serem utilizadas no início que você contraiu a doença e depois para você reduzir também esse boom de citocinas inflamatórias, esse quadro de estresse oxidativo, trazendo resultados muito interessantes para os pacientes. Estratégias para as doenças infecciosas. Então, a gente tem que melhorar o sistema imunológico, lembrar que esse sistema imunológico, para que ele exerça a sua função com maestria, ele vai precisar de nutrientes. Então, ele vai ter que ter, para uma doença infecciosa, uma ótima nutrição. Então, começa por aí. Tá? Se você está com medo de Covid, qualquer condição infecciosa, cuida da sua nutrição, cuida da alimentação
e, por que não, suplementar também determinados tipos de nutrientes que vão fortalecer o sistema imunológico. Por exemplo, vitamina D, gente, ela é imprescindível para o sistema imune. Então, nós, seres humanos, devemos tomar sol. Cães e gatos podem fazer a suplementação com a vitamina D. Zinco otimizado, ele é um antiviral muito interessante, melhora o sistema imunológico. O selênio da mesma forma, então tem um sinergismo entre o selênio e o próprio zinco. Tem um produto da Coopervet que é o Selenivet, que é, na verdade, o selênio orgânico de alta biodisponibilidade. A beta-glucana, que vocês podem prescrever na forma de Macrovet. A L-glutamina, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico também. Sempre a glutamina é interessante nos pacientes com linfopenia. Você tem paciente com linfócito baixo, pensa com carinho numa L-glutamina, com exceção, obviamente, em casos de linfoma. Tá? Então, tumores, câncer, eu não recomendo você suplementar em glutamina. Agora, se o paciente tem uma linfopenia e não tem câncer, é extremamente benéfico para o sistema imunológico a suplementação com L-glutamina. Para cuidar, para melhorar o aporte de nutrientes e melhorar a qualidade do sistema imunológico, é importante também pensar com carinho no cuidado do intestino. Tá? Isso a gente passa para os alunos dos nossos cursos, diversas estratégias para melhorar a qualidade intestinal, o microbioma intestinal, já que 70% do sistema imunológico está localizado no intestino, translocações, às vezes, de bactérias que ocorrem, levando a citocinas inflamatórias de forma sistêmica. Então, muito importante cuidar do intestino em qualquer condição infecciosa. E automaticamente também modular o estresse oxidativo inflamatório, que muitas dessas doenças infecciosas levam a um quadro de estresse oxidativo e a uma superprodução de citocinas inflamatórias, como, por exemplo, ocorre na COVID e na própria cinomose. Então, entender a fisiopatogenia da doença e como você pode atuar através da nutrição sempre vai trazer resultados positivos. Mas nunca vocês vão errar, gente. Se vocês melhorarem, atuarem com os imunonutrientes e cuidar sempre do trato digestório do paciente. Essas estratégias nós não podemos esquecer para melhorar a saúde de qualquer paciente com doença infecciosa. Aqui eu listei de alguns imunomoduladores, eu diria aqui de alguns principais, né, um dos que eu mais gosto, acho que todo aluno sabe dos meus cursos, é a beta-glucana na forma 1,3,1,6. Então, a Coopervet tem o Macrovet, que é uma beta-glucana purificada, excelente. Nós podemos utilizar também o MOS, que é o manano-oligosacarídeo, que é extraído da levedura Saccharomyces cerevisiae. Aí tem um produto da própria Coopervet, que é o Activet, excelente para esse processo. O selênio orgânico, que é o Celevet. Tá? A vitamina D, o zinco, a espirulina e a L-glutamina. Aqui eu fiz um protocolo bem básico com agentes imunomoduladores. Se fizer uma beta-glucana, um MOS, um selênio, otimizar a vitamina D, otimizar um pouco o nível do zinco da dieta, a alga-espirulina e a própria L-glutamina, automaticamente você já vai trazer benefícios de imunonutrientes para fortalecer e melhorar o sistema imunológico. Indivíduos que tomam, por exemplo, suplementação de selênio, zinco, vitamina D, ou tomar sol, por exemplo, dificilmente pegam um resfriado, dificilmente pegam uma gripe. Então, comece a colocar isso na prática, para vocês verificarem os resultados. Tá? Então, essas algumas características de alguns elementos que nós podemos utilizar para melhorar o sistema imune dos nossos pacientes. Então, o sistema imunológico ele tem que trabalhar na resposta inata, na resposta adquirida, de uma forma sinérgica, de uma comunicação. Então, tem que funcionar como se fosse numa orquestra, para aí você, sem dúvida alguma, ter uma resposta efetiva na eliminação dos patógenos. Tá? Tanto pela resposta inata, que ela tem que dar conta do recado, mas quando ela não dá conta do recado, ela tem que jogar a resposta para o caminho da resposta imune adquirida, para poder, obviamente, eliminar esses patógenos. Nós temos que sempre equilibrar esse sistema, ajudar. E nada mal, cuidar do intestino. Eu falo isso
incansavelmente nas minhas palestras, nos meus cursos. Cuide sempre do intestino dos seus pacientes. Melhorando o intestino vai trazer respostas para o sistema imune de uma maneira bem expressiva. Tá? Então, é um slide bem tranquilo. O sistema imune ele precisa da resposta inata, da resposta adquirida, tá? E trabalhar isso como se fosse uma orquestra. E ambas as respostas elas dependem de uma nutrição adequada. Então, imunonutrientes desempenham um papel de suma importância nesse processo. O intestino é, sem dúvida alguma, uma das principais estratégias para nós atuarmos para a melhora do sistema imunológico, e principalmente por equilíbrio desse sistema. Então, aqui você tem as células intestinais. Repara que aqui nós temos algumas alterações, porque as células intestinais elas têm que funcionar como se fosse uma membrana seletiva, uma coladinha à outra. E elas ficam unidas umas às outras como se fosse um zíper. E esse zíper chama-se tight junction. Então, imagina aqui um animal que está, por exemplo, com uma desbiose, como mostra aqui no slide, e essa desbiose gera o quê? Um processo inflamatório local. Essa inflamação local altera a permeabilidade de membrana e começam a translocar coisas que não deveriam, ou seja, o intestino perde esse conceito de seletividade de membrana. Aí transloca bactéria, transloca vírus, transloca proteínas de alto peso molecular, cadáver de bactérias, toxinas. E aí você cai todo esse lixo aqui no intestino, ativando o sistema imunológico, gerando o quê? Ampla produção de citocinas inflamatórias, alterando a resposta imune no paciente. Então, a desbiose ela tem uma correlação muito grande com perturbações do sistema imune, gerando citocinas inflamatórias, estresse oxidativo, sobrecarga hepática, porque todo esse lixo acaba sendo derramado no fígado pelo sistema porta, e no fígado, esses cadáveres, esses dejetos, essas toxinas, vão ativar os receptores das células de Kupffer, gerando o quê? Uma endotoxemia, levando o quê? Um fígado tóxico. Então, essas translocações, esses cadáveres dessas bactérias, eles aumentam os processos inflamatórios e eles perturbam o equilíbrio do sistema imunológico. Tá? Então, a cuidar do trato digestório, a gente faz parte do protocolo para melhorar qualquer paciente. Se você tiver, por exemplo, um paciente internado, que está 2, 3 dias pelo menos, sem se alimentar, os tight junctions estouram. E aí começa a translocar coisas pelo intestino, bactérias, toxinas, proteínas de alto peso molecular. E aí você pode ter um risco de choque séptico porque esse animal não foi alimentado. O intestino precisa de nutrientes, principalmente de alimentos, para manter as suas junções estreitas. Agora, a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes esse alimento pode gerar um processo inflamatório, temos que cuidar dessa microbiota intestinal. Então, o conceito de microbiota intestinal não é o tema aqui da aula de hoje, é fundamental para melhorar o sistema imune e automaticamente vai trazer resultados positivos nos pacientes nas condições de infecções. Cuidado, gente, com o intestino, porque muitas vezes uma septicemia ela começa pelo intestino. Tá? Porque o animal ficou 2, 3 dias, às vezes, sem se alimentar, 3 dias começa a translocar, estourar os tight junctions, perde seletividade de membrana e vai contribuir via LPS, que são esses lipopolissacarídeos de membrana, cadáveres de bactéria, tá? Para justamente aumentar o risco, por exemplo, de uma septicemia, de um choque séptico no paciente. Lembrar que a vitamina D, ela inibe esse Toll-like receptor da célula. O Toll-like, você repara aqui, tem uma célula. Quando você tem essas translocações dessas toxinas, eles acabam ativando esse Toll-like receptor. O Toll-like receptor codifica, por exemplo, o fator NF-κB. O NF-κB deita com a RNA polimerase e libera uma alta produção de citocinas inflamatórias, fazendo que um desequilíbrio na resposta imunológica. A vitamina D é interessante porque ela inibe essa ligação dessas toxinas, principalmente do LPS, com o Toll-like receptor. Então, ela faz o quê? Uma redução desse processo inflamatório e ela ajuda demais no equilíbrio do sistema imune. Então, aqui nós temos alguns artigos que eu coloquei para vocês, mostrando a importância, por exemplo, da utilização de probióticos, de pré-bióticos na microbiota, na resposta da microbiota e no tratamento e prevenção
por exemplo, de alergias, de processos infecciosos. Aqui a importância da microbiota, regulando o sistema imunológico, tanto em cães quanto em gatos, ou seja, mostrando a importância de você ter um intestino em ordem para melhorar a imunidade dos pacientes. Então, aí você vai trazer benefícios para doenças autoimunes, para alergias, para atopia, para problemas dermatológicos, disfunção cognitiva, hepatopatias, doenças renais, enfim. Você melhora tudo quando você cuida do intestino do paciente. Aqui a administração de probióticos, de prebióticos, melhorando também a imunidade através da microbiota intestinal. De todos os imunonutrientes, um dos que eu mais gosto, não é novidade para quem me acompanha, é a beta-glucana. E essa beta-glucana ela tem que ser purificada, ela tem que ser extraída da Saccharomyces, tá? Então ela deve ser purificada. E essa beta-glucana purificada ela é absorvida aqui pela célula M, tá? No intestino. E aí o macrófago reconhece, ela tem um receptor no macrófago, o macrófago faz a fagocitose dela, como mostra muito bem aqui no desenho. E aí o macrófago ele vai fazer o quê? É um grande apresentador. A beta-glucana ela ativa o macrófago. E ativando o macrófago, ela melhora a resposta celular. Aí o macrófago vai apresentar para as células dendríticas, que vai aumentar também a resposta tumoral. Ou seja, é um grande tônico para o sistema imune a beta-glucana. Quando o indivíduo é desafiado, ou seja, tem a presença de um agente invasor, de um vírus, de uma bactéria, enfim, qualquer condição de infecção, quando você faz a suplementação com beta-glucana, o sistema imunológico se torna-se bem mais imunocompetente. Tá? Então, você melhora toda a resposta celular e humoral nos pacientes, trazendo benefícios para as infecções. Então, a beta-glucana reduz risco de septicemia, reduz risco de mortalidade. Então, é geralmente um nutracêutico fantástico para ser associado em qualquer condição infecciosa. Você tem um paciente com qualquer infecção, não importa o nome, gente, beta-glucana sempre será bem-vindo, tá? Ela vai trazer inúmeros benefícios interessantes para o paciente. Eu chamo a beta-glucana como se ela equipasse a polícia. Ela desse rádio, desse armas, tá? Então, você imagina uma polícia que está com estilingue. Aí você começa a dar armas mais sofisticadas para essa polícia funcionar de uma maneira adequada. É assim que a beta-glucana atua. Então, aqui tem esse slide, que é bem interessante, que mostra o macrófago, que é a célula principal ativada pela beta-glucana, e aqui o macrófago fazendo que uma fagocitose, né, de um micro-organismo aqui, de uma bactéria. Então, o macrófago é uma célula importantíssima do sistema imunológico. Ele faz a eliminação de toxinas, ele é um extremo agente para o combate de bactérias, de agentes invasores, e ele é um grande apresentador, ou seja, ele apresenta para as células dendríticas para propiciar uma melhor resposta humoral também no paciente. Então, aqui nós temos a utilização da beta-glucana, vários benefícios imunomoduladores, temos muitos artigos mostrando isso. Eu não ia ter aqui, colocar todos esses artigos aqui para vocês. Nós fizemos uma palestra sobre a beta-glucana, aqui, especificamente aqui na CooperVet. Então, recomendo para quem não assistiu, assista. Tá? Eu coloquei praticamente todos os artigos da medicina veterinária em relação à beta-glucana. E eu uso muito, gente, beta-glucana, para principalmente qualquer doença infecciosa, para câncer, qualquer condição nesse sentido, pense em beta-glucana. Esporotricose, pense em beta-glucana. Leishmaniose, beta-glucana. Sinomose, beta-glucana. Qualquer condição infecciosa, beta-glucana. Ehrlichia, beta-glucana. Então, essas condições são importantes. Aqui você tem as ações dela, principalmente aqui mostrando as ações da beta-glucana, melhorando o sistema imunológico, trazendo melhores respostas. A beta-glucana também melhora a hematopoiese, tá? Então, ela não só melhora apenas as células brancas, mas como ela vai melhorar também as células vermelhas. Eu chamo ela também de um tônico medular. Ela melhora a qualidade da medula em produzir as células, tanto brancas do sistema
as células hematopoéticas, tá? A linhagem hematopoética, quanto as células do sistema imune também. Tá? Então, ela faz amplas ações bem interessantes e realmente assim, é um nutracêutico fantástico nas doenças infecciosas. E lembrar que a beta-glucana, gente, ela joga um pouquinho mais a balança aqui para o sentido M1-TH1, tá vendo? Então, ela vai o quê? Ter uma ação bem interessante para tumores, para bactérias, para vírus. Ela joga para a balança mais para o sentido TH1. Para a leishmaniose, ela promove um pouquinho mais uma resposta no sentido TH1, tá? Que é principalmente a resposta que a gente quer quando nós temos um paciente que está com uma doença infecciosa. Normalmente, as infecções, a balança normalmente fica no sentido TH2. Então, se você jogar para o TH1, você traz benefícios muito interessantes. E no câncer, não é diferente. Quando você tem uma célula, um sistema imunológico, no sentido TH2, você vai ter proliferação celular. É tudo que o tumor quer. Jogar a balança imunológica para o sentido TH2. Eu não quero que ninguém me ataque. Aí ele faz a festa. Ele vai crescendo, 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 crescendo. Agora, quando ele tem a balança no sentido TH1, você começa a agredir os tumores. Você começa a estimular natural killer. Tem uma série de respostas. O macrófago nessa forma M1, ele se torna lesivo para as células tumorais. Então, ele limita o crescimento dessas células tumorais. Então, é um caminho interessante. E essa plasticidade no sistema imunológico, ela é interessante, porque se o macrófago virar M2, ele vai gerar resposta TH2. E se o macrófago virar um M1, ele vai gerar respostas mais TH1. Então, a beta-glucana, ela melhora principalmente nesse sentido do M1, TH1, trazendo resultados positivos nas infecções, em câncer, em leishmaniose, em qualquer condição nesse sentido também nas patologias virais. Tá? Então, o M1, aqui, como você observa, ele vai diminuir crescimentos tumorais. E o M2, ele aumenta crescimentos tumorais. Tá? Então, nessas situações, tem que saber como lidar com o sistema imunológico. No caso das infecções virais, eu recomendo também a utilização em conjunto com antioxidantes. A maior parte delas, tá? Seja uma parvovirose, seja uma sinomose, qualquer condição viral na prática clínica de pequenos animais vai trazer benefícios com a utilização de antioxidantes. Seja um paciente com FIV, com FeLV, também vai trazer resultados importantes a utilização de antioxidantes. O que a gente pode fazer, né? É imprescindível reduzir a carga viral para equilibrar melhor o sistema imunológico. Nós vamos mostrar alguns nutracêuticos que fazem essa ação antiviral. Nós temos que reduzir o estresse oxidativo. As infecções virais normalmente levam a um super estresse oxidativo. E esse super estresse oxidativo contribui para uma maior inativação do sistema imunológico, contribui para lesões nas células muitas vezes irreversíveis, como no caso, lesões na bainha de mielina, que ocorrem nos pacientes com sinomose. Nós devemos também ter uma preocupação das infecções virais com a superprodução de citocinas inflamatórias e reduzir o fator NF-κB, modular ele, na verdade, tá? Fazer uma modulação do NF-κB. Um pouquinho do NF-κB é bom, mas não pode ter muito, tá? Uma quantidade muito alta, aí vai ser prejudicial para os pacientes. Então, aqui você tem alguns exemplos de vírus, tá? Que, por exemplo, o coronavírus ou outros tipos de vírus de uma forma geral, eles aumentam a capacidade na produção do fator NF-κB, resultando numa superativação de citocinas inflamatórias. Eles vão gerar também o que nós chamamos de uma alta produção de radicais livres, levando a um estresse oxidativo. Tá? E esse processo inflamatório oxidativo, ele vai trazer danos muitas vezes profundos e irreversíveis para os nossos pacientes. Então, o estresse oxidativo, de uma forma geral, ele pode contribuir para uma replicação viral, ele vai fazer uma disfunção do sistema imunológico, quando nós temos esse estresse, uma alteração no sistema imunológico, tá? Lesões, por exemplo, na bainha de mielina, nos neurônios, tá? Então começa a ter uma série de processos
não saudáveis nesse paciente. Então, tem que tomar cuidado com o estresse oxidativo. E se tem viral, se tem vírus na jogada, é certeza de vai ter estresse oxidativo. Então, parvovirose tem um baita de estresse oxidativo, sinomose tem um super estresse oxidativo, FIV, FeLV tem uma alta concentração de estresse oxidativo. Então, modular a utilização de alguns antioxidantes, alguns nutracêuticos que eu vou listar aqui para vocês, pode trazer uma enorme diferença na fisiopatogenia dessas doenças. Aqui, só para mostrar os mecanismos, por exemplo, uma cadela com piometra tem alteração, tem estresse oxidativo, ela vai ter depressão dos níveis de glutationa, de vitamina C, e ela vai demandar mais esse sistema antioxidante, por exemplo, uma glutationa. Então, fazer uma N-acetilcisteína para uma cadela com piometra é interessante para você melhorar esse sistema glutationa. Então, a N-acetilcisteína com umas vitaminas do complexo B, a própria vitamina C, tem protocolos que nós fazemos muitas vezes injetáveis na prática clínica nessas situações, vão trazer benefícios para esses pacientes com essas condições. Tá? Lembrar que o estresse oxidativo, em excesso, muitas vezes, ele está na base de toda a doença. Então, imagina uma cadela com piometra, o estresse oxidativo pode contribuir para uma lesão renal, ele pode contribuir para lesões do endotélio, dificultando a circulação, aumentando o risco de endotoxemia, aumentando o risco de choque séptico. Tá? Então, todas essas características, eu não estou falando que você vai curar o paciente com antioxidante, mas ele vai se beneficiar com a utilização de substâncias, como, por exemplo, uma N-acetilcisteína nesse caso. Para doença infecciosa, eu sou categórico. Coloca o nível de vitamina D ótimo no paciente. Então, em algumas doenças infecciosas, é imprescindível você utilizar a vitamina D. Porque a vitamina D, ela faz diversas ações na modulação do processo inflamatório, ela melhora a natural killer, ela melhora a resposta celular, ela melhora a resposta humoral e ela equilibra a balança. Só que a vitamina D, ela tem alguma característica interessante. Ela joga mais a balança no sentido, um pouquinho, gente, no sentido TH2. Então, ela diminui mais TH1, ela diminui TH17 como ninguém. Por isso que, no caso, por exemplo, de doenças inflamatórias intestinais, você utilizar a vitamina D é muito interessante, porque ela diminui TH1 e TH17, que normalmente estão envolvidos nas doenças inflamatórias intestinais. A vitamina D, ela reduz também a superativação dos Toll-like receptors, diminuindo citocinas inflamatórias, reduzindo, por exemplo, o risco de um choque séptico. Então, um paciente que tem um nível melhor de vitamina D, ele vai responder melhor nesses processos de agressões. Então, a vitamina D desempenha um papel muito importante na modulação do processo inflamatório e no equilíbrio do sistema imune. De certa forma, a vitamina D, principalmente na forma do hormônio D, que é 1,25D, que é o hormônio que é ativado nos rins, ele vai ter essas respostas em relação ao sistema imunológico. Ela diminui levemente a resposta TH1, ela aumenta levemente a resposta TH2, ela diminui bastante o TH17 e ela também faz uma estimulação no sentido do TREG. Ou seja, você tem uma doença autoimune, é bem interessante a utilização da vitamina D. Se eu quero deixar o meu paciente melhor, mais equilibrado do ponto de sistema imunológico, é interessante a vitamina D. Agora, ela tem diversas ações também anti-câncer, mas ela peca nesse aspecto de derrubar um pouco mais a balança no TH1. É uma resposta que, particularmente, eu não gosto. Eu preferia que ela aumentasse aqui mais o TH1 e diminuísse o TH2 no câncer. Mas, mesmo assim, se a gente pegar todos os estudos e suas ações moleculares no frigir dos ovos, é muito interessante a utilização da vitamina D otimizada nos pacientes com câncer. Tá? Eu pratico isso, vejo resultados bem interessantes. Lembrar que a própria vitamina D, quando ativada, né, ao 1,25D aqui que faz essa resposta, ela libera a produção de catelicidina, beta-defensinas, que são antibióticos naturais. Tá? Então,
olha só que interessante, você tem vitamina D em ordem no seu paciente, você induz a produção de catlecidina, beta-defensinas, que atuam como antibióticos naturais. De certa forma, ela diminui o TH1, diminui o TH17, aumenta um pouco o TH2 e aumenta a TREG. Então, nas doenças que nós temos no envolvimento TH1, TH17, você otimizar a vitamina D é certeza de melhora. Exemplo, doenças inflamatórias intestinais, tá? Que hoje vem crescendo em grande escala. Num paciente, por exemplo, com leishmaniose, eu já pensaria com um certo critério utilizar altas doses, por exemplo, de vitamina D. Por quê? Se você tem um paciente com leishmaniose, você quer aumentar a resposta TH1, você não quer aumentar a TH2. Tá? Então, eu usaria com critério para um paciente com leishmaniose. Em relação ao câncer, eu utilizo a vitamina D, sim, apesar dessa resposta de diminuir um pouco a TH1 e aumentar o TH2. Tá? Mas, mesmo assim, no câncer, eu utilizo por outros mecanismos que ela faz, importantíssimos, aumentando a apoptose, reduzindo toda a azia das quinases, mTOR, que são eventos proliferativos nas células tumorais. Então, no frigir dos ovos, na balança, eu trabalho com a vitamina D e, junto no meu conceito de formulação, elementos que aumentam a resposta TH1. Tá? Então, aí eu consigo os benefícios dessa vitamina D e eu melhoro também a resposta TH1 do meu paciente, que é o que eu quero num animal com câncer. No caso de leishmaniose, é uma condição que você deve usar como critério megadose de vitamina D, por exemplo, nesses pacientes. Aqui nós temos, então, o aspecto da 1,25D, vários artigos mostrando, tá, que ela diminui a resposta TH1, que ela aumenta, que ela diminui que ela aumenta a resposta TH2, que ela reduz o TH17, que ela estimula, por exemplo, o TREG. Ela vai reduzir citocinas inflamatórias, vai ter ação antimicrobiana, estimulando catlecidina e beta-defensinas. As beta-defensinas e catlecidina também estão presentes nos cães, tá? E são dependentes de vitamina D. Ela faz maturação dos macrófagos, diferenciação, células dendríticas, então ela melhora toda a resposta celular do paciente e melhora também a resposta tumoral, equilibrando. Tá? Então, ela realmente é um elemento que em muitas patologias deve ser utilizado com critério. Exemplo, doenças virais. No caso de uma doença viral, você ter esse equilíbrio, você vai reduzir uma superestimulação das citocinas inflamatórias. Você reduz o processo inflamatório e reduz o estresse oxidativo. Por isso tem vários artigos mostrando que pacientes com nível otimizado de vitamina D não morrem de Covid. Tá? Tem vários artigos pipocando e muitos artigos bem interessantes sendo publicados, mostrando que quando você tem um nível ótimo, dificilmente você vai ter riscos de mortalidade por esse boom de citocinas inflamatórias. Isso mostra a importância desse hormônio, gente, que é longe de ser uma vitamina, seria um dos maiores hormônios que nós temos em ações no corpo. Aqui está a primeira surpresa, tá? O primeiro protocolo que eu vou falar aqui para vocês, pacientes com sinomose. Né? O que a gente tem para animais com sinomose, o que nós podemos utilizar de formulações para trazer resultados positivos nesses pacientes. Olha, não se assustem, gente, porque eu uso muita coisa para sinomose, mas muita coisa mesmo. Eu não poderia colocar aqui tudo aqui para vocês, mas eu coloquei a minha formulação, tá? Como vocês podem utilizar esses nutrientes, né? Vocês procurem uma farmácia de manipulação que eles vão orientar vocês na suplementação com as dosagens desses elementos. Depois eu posso até passar uma tabela de doses, tá, que eu normalmente utilizo para vocês realizarem essas formulações. Então, aqui a sinomose, ela pode dar esses problemas no esmalte do dente. Tá? Animal que teve, por exemplo, contato com o vírus na infância pode desenvolver esses problemas. Aqui a hiperqueratose, que é bem característica da doença, hiperqueratose de coxinzinho nasal também. E aqui o que acontece? Né? Você vê aqui o vírus tendo contato aqui com o sistema nervoso, e aí você tem, nessa fase aqui, uma super liberação de citocinas
de radicais livres, citocinas inflamatórias, que é aquela expansão desse processo inflamatório. Isso vai e lesiona a bainha de mielina. Tá? Então, os artrócitos ficam extremamente reativos. Tá? Então, você vai ter o quê? Os artrócitos ficam extremamente reativos, liberando grande quantidade de citocinas, de radicais livres, que acabam destruindo aqui a bainha de mielina da célula. Então, começa a destruir tudo. Aqui você vê a bainha de mielina sendo completamente destruída nesses pacientes. Tá? E aí você vai ter algumas ações de alguns nutrientes que nós podemos utilizar, como, por exemplo, flavonoides. Temos vários, vou listar os meus favoritos. Aqui mostram a inibição do vírus da sinomose em um artigo in vitro, é verdade, tá? Mas eu gosto demais de utilizar a rutina, a esperidina e a quercetina para pacientes com sinomose. São o meu trio, tá? Quercetina, rutina e esperidina eu sempre utilizo para pacientes com sinomose, porque vai reduzir carga viral. São antivirais que existem na natureza. Então, esses compostos fenólicos, flavonoides, principalmente presentes na quercetina, na rutina e na esperidina, tem uma ação antiviral, então vai reduzir carga viral. Isso é interessantíssimo num paciente com sinomose. Aqui, só para mostrar que o paciente com sinomose tem estresse oxidativo, eles vão se beneficiar com a utilização de antioxidantes. Lembrando que esses próprios flavonoides, esses compostos fenólicos, têm alta ação anti-inflamatória e antioxidante. Então, além de diminuir carga viral, de melhorar a resposta imunológica, ele, ao mesmo tempo que reduz a carga, ele diminui o estresse oxidativo e citocinas inflamatórias. Então, bem interessante para ser utilizado. Tá? E aqui você pode trazer benefícios também com a utilização da N-acetilcisteína, no paciente com sinomose, da própria vitamina C e de vitamina A, tá? Trazem benefícios para esses pacientes, assim como a própria vitamina D, imprescindível no caso de uma doença viral como a sinomose. Aqui você tem, então, mostrando a interferência, né, em superexpressão glutamatérgica e uma neurodegeneração dos pacientes com sinomose. Então, se você puder aumentar a resposta GABA, neuroprotetores, você vai ter resultados bem interessantes. Principalmente, gente, compostos nutracêuticos que reduzem essa interferência, essa superestimulação glutamatérgica. E esse excesso de interferência glutamatérgica, além de gerar, obviamente, maior morte, maior neurodegeneração, ela vai também estimular convulsões nos pacientes. Tá? Então, aí nós mostramos estratégias para melhorar a GABA, muitas estratégias, muita suplementação que eu faço no protocolo. Eu estou aqui no Espírito Santo, então eu tenho aqui muitos casos de sinomose. Então, eu aprendi a trabalhar com o meu paciente com sinomose. Tá? Então, é um protocolo muito interessante, melhora demais a resposta. Se vocês tiverem um paciente que tem um score, que está começando com a parte neurológica, ou antes de iniciar a parte neurológica, é o momento correto para você entrar com esse protocolo. Eles normalmente não evoluem para a parte neurológica quando feito na forma correta e no momento certo. Tá? Porque depois que você tem a ação neurológica, você já teve o quê? Uma destruição completa dessa bainha de mielina. É difícil você fazer uma reversão. A utilização de antioxidantes, de agentes imunomoduladores que melhoram essa resposta, vão trazer resultados? Vão. Mas a ideia, gente, é reduzir carga viral e fazer essa blindagem, essa proteção contra esses estresse oxidativos e citocinas inflamatórias. Então, evitar a lesão da bainha de mielina é o mais importante. E aí que nós vamos ter um resultado muito interessante na sinomose. Então, aqui nós temos esse outro artigo mostrando novamente a presença do estresse oxidativo como base da evolução da doença, levando que processos inflamatórios e oxidativos em decorrência do vírus. Então, o vírus em si faz o seu estrago, mas o sistema imunológico exacerbado e essa maciça produção de radicais livres e de citocinas inflamatórias é que vão promover
o dano da bainha de mielina. Quanto mais vírus eu tenho, maior estresse oxidativo, maior inflamação. Daí a importância de você reduzir a carga viral e trabalhar esse quadro de estresse oxidativo e citocinas inflamatórias. E aqui está o meu tratamento, tá? Para sinomose. Eu vou modular o estresse oxidativo, então vitamina E, selênio otimizado, Selevete, que é realmente um selênio orgânico de alta biodisponibilidade, a N-acetilcisteína, que aumenta a glutationa, o zinco, que aumenta a superoxidesmutase, manganês, que aumenta a superoxidesmutase, o ácido alfa-lipoico, a astaxantina, a vitamina B2, a nicotinamida e vitamina C. Com isso, você vai garantir um tratamento e uma modulação do estresse oxidativo no paciente com sinomose. Já em relação às citocinas inflamatórias, recomendo você usar o Curcovete. Você pode fazer também o Crocus sativus, tá? Que é um parente da curcumina. Então, Curcovete, Crocus sativus, resveratrol, também tem propriedades antivirais, espirulina, que é uma alga, berberina e aspelágio. São todos neuroprotetores. Tá? Então, eles vão reduzir o quê? Esse estresse inflamatório. Em relação à modulação do sistema imunológico, melhorar o sistema imune, a naltrexona, baixas doses de naltrexona, 0,050 miligramas por quilo, o ganoderma lúcido, a beta-glucano 1316, que no caso da Pupervet você tem um produto que chama Macrovet, excelente, e o ácido láurico presente no óleo de coco, também tem propriedades, principalmente através da monolaurina, para inativação de vírus em envelope. Tá? Modulação das crises convulsivas. Eu vou trabalhar principalmente o sistema GABA, então eu posso fazer a L-teanina, posso usar o GABA, que é o aminoácido, tem uma ação muito parecida com a gabapentina, mas é um nutracêutico. A taurina, o magnésio otimizado, o zinco otimizado e o próprio Crocus sativus. Todos eles vão reduzir crises convulsivas. Os nutracêuticos antivirais, a espirulina, a quercetina, a rutina, esperidina e a própria berberina. Então, são todos elementos que têm ações antivirais. Em relação aos aminoácidos, a arginina, que melhora o sistema imune, principalmente linfócito, leucina e serina. Trabalho também na regeneração através desses aminoácidos. Leucina estimula o mTOR e a serina participa do metabolismo de um carbono. Membrana neuronal, fosfoetanolamida, que é para melhorar o que? A integridade do neurônio. E o PEA, que trabalha o sistema endocannabinoide. Otimizar também vitaminas como colina, betaína, vitamina E, vitamina D, vitamina E. O inositol, que é um segundo mensageiro, ele melhora, por exemplo, a captação de glicose por parte do neurônio. Então, são elementos interessantes. E a vitamina K2 tem suas ações no fortalecimento também do sistema imunológico. Lembrando que o tratamento tradicional é legal também ser utilizado, a ribavirina DMSO. E eu faço ribavirina DMSO e faço um pool de nutracêuticos, todos associados, uma formulação bem grande, que é o que eu tenho feito aqui na clínica, e os resultados são excelentes. Casos de um paciente que já tem alteração neurológica, você vê melhora, bem significativo. E se aquele animal ainda não teve sintomas neurológicos e você entra com a formulação, é perfeito. Tá? Então, com essa aula aqui, eu vou ajudar muitos colegas aí que estão presentes, que têm ainda, triste esse retrato da sinomose ainda presente em grande quantidade nos atendimentos. Agora deu uma parada aqui, mas eu vou falar para você, a sinomose esse ano, muitos casos, gente. Pelo menos aqui, mais de 120 pacientes eu tratei com essa formulação esse ano. Isso por baixo, tá? E grandes resultados. Eu tinha que publicar isso. Tá? Mas eu estou na clínica. Eu não consigo fazer pesquisa, tá? Mostrar o que melhorou, estresse oxidativo, diminuiu carga viral. Mas essa formulação funciona muito bem. E ela é baseada o quê? Na fisiopatogenia da doença. Ela é baseada o quê? No estresse oxidativo, no processo inflamatório, na modulação do sistema GABA, na utilização
de nutracêuticos com propriedades antivirais. Tá? Então, traz resultados bem interessantes na formulação. Segunda patologia que eu escolhi para vocês, leishmaniose. Sei que tem muitos colegas aqui no Brasil que a leishmaniose é uma realidade. Então, o que a gente pode fazer com nutracêuticos para melhorar a qualidade e o tratamento desses pacientes? Eu tenho que estimular a resposta no sentido TH1. Então, tudo que eu jogar na balança M1 TH1 vai trazer resultados positivos para o paciente com leishmaniose. A imunomodulação para o paciente com leishmaniose é estimular TH1, reduzir TH2, reduzir interleucina 10 e interleucina 4, estimular interferon gama, fator de necrose tumoral. Olha que interessante que é essa patologia. Estimular interleucina 32, interleucina 1 e interleucina 2. E aqui está o segredo, gente, aumentar a síntese de óxido nítrico. O óxido nítrico mata a leishmania. Tá? Ele inativa a leishmaniose. E eu vou mostrar como a gente pode fazer isso para vocês. Tá? Então, olha só. Pacientes que são sintomáticos, eles têm interleucina 10 alta. Pacientes que são sintomáticos têm interferon gama baixo. Pacientes que são assintomáticos têm interferon gama alto. Tá? E, normalmente, interleucina 10 um pouco moderada, não muito alta. Tá? Porque o parasita ele é sacana. Eu vou aumentar a interleucina 10 para fazer o quê? Um equilíbrio aí na balança imunológica, aumentar a TREG, para que ela não seja atacada. Então, ela é um parasita intracelular, então você tem que melhorar a resposta TH1. O TH2 é extracelular, então tudo que ela quer é jogar a balança no sentido TH2. Se o animal for no sentido TH2, ele manifesta sintomatologia da doença. Aqui você tem a nossa arginina. A arginina, se ela for para o caminho aqui da produção do óxido nítrico, ela vai e destrói a leishmania. Agora, se a arginina for no caminho das poliaminas, isso ocorre através de uma enzima que se chama-se arginase, você vai ter proliferação absurda da leishmania. Ou seja, se você inativar a arginase, você vai trazer benefícios para um paciente com leishmaniose. Animal com leishmaniose, eu preciso aumentar o óxido nítrico. Eu não posso aumentar o caminho da arginina para a arginase. Então, imagina a arginina. Ela tem dois caminhos no corpo. Ou ela vai formar o óxido nítrico, ou ela vai formar a arginase, gerando poliaminas. Nós temos que induzir mais a resposta no sentido do óxido nítrico e diminuir a arginase. Nós conseguimos fazer isso com alguns nutracêuticos. Eu vou mostrar quais. Então, a arginina, se tiver em excesso e for para o lado das poliaminas, você vai ter um supercrescimento da leishmaniose. Se, em contrapartida, a arginina for por sentido do óxido nítrico e você diminuir a arginase e poliamina, você reduz drasticamente a proliferação da leishmaniose. Então, olha só que interessante. Se eu sei, dentro da bioquímica e do metabolismo, qual nutriente inibe a arginase, eu vou trazer, é óbvio, um resultado muito interessante nos pacientes com leishmaniose. Porque eu vou aumentar a produção do óxido nítrico, eu vou caminhar essa arginina para cá e não para a produção de poliaminas. Então, a arginina, quando ela vai se transformar, no caso do metabolismo das poliaminas, ela vai aumentar a proliferação, sobrevivência da leishmania. E se ela for para o caminho do óxido nítrico, ela mata a leishmania. Então, a arginina, ela desempenha um papel duplo. Tá? Se ela for para o caminho da poliamina, proliferação. Se ela for para o caminho do óxido nítrico, morte da leishmaniose. No sentido da resposta imune, nós temos que aumentar a resposta TH1 no paciente para reduzir a proliferação do parasita. Se for para a resposta TH2, superproliferação da leishmaniose. Tá? Então, a gente tem que trabalhar aqui, sentido TH1, inibir a arginase. São dois caminhos distintos
e sinérgicos que eu já estou apresentando aqui para vocês. Então, aqui um pouco da resposta imune adaptativa e humoral, no caso, paciente com leishmaniose, jogar sempre a resposta no sentido TH1. TH2 vai levar à proliferação e o aumento da doença. Substância interessante para a leishmaniose que eu gosto de usar, espirulina. Não temos muitos artigos, mas ela tem uma ação antioxidante e uma melhora bem significativa na resposta imunológica em cães. É um nutracêutico que eu gosto de utilizar para os pacientes com leishmaniose. Aqui os benefícios da espirulina com ação imunomoduladora e também antioxidante, trazendo, obviamente, benefícios. E agora, a beta-glucana, a gente não podia faltar num paciente com leishmaniose. Nós temos nessa revisão aqui, um artigo de 2018, uma revista de grande prestígio dentro da parasitologia, 10 referências bibliográficas mostrando a ação da beta-glucana, trazendo benefícios para o paciente com leishmaniose. Tá? Então, a beta-glucana é realmente um nutriente fantástico para qualquer tipo de infecções e parasitas, seja toxoplasmose, leishmaniose, neóspora, tudo que você imagina. Se você fizer a beta-glucana, você vai trazer benefícios nas infecções. E não é diferente na leishmaniose também. Temos 10 artigos aqui de referência, né, nesse artigo aqui científico. Aqui nós temos esse outro artigo mostrando que a beta-glucana estimula a interleucina 32, trazendo um papel fantástico na redução, na proliferação da leishmaniose, via estimulação da interleucina 32. Outro nutracêutico com alta capacidade para modulação do paciente com leishmaniose é a berberina, ou também chamado Berberis vulgaris. Tem uma ação muito interessante na redução da leishmaniose. Propriedades também antifúngicas, etc. Reduz também arritmias em cães, tem vários resultados. E aqui eu trouxe alguns artigos científicos mostrando a utilização da berberina, tá, para pacientes com leishmaniose. Não são poucos artigos, tá? Isso eu não fiz ainda a atualização desses artigos, era do ano passado, de 2020 eu não puxei ainda. Mas olha só, vários artigos mostrando a importância da berberina, trazendo resultados positivos para pacientes com leishmaniose. Mais um artigo aqui da berberina, tá? Tem propriedade realmente anti-leishmanicida. Aqui outro trabalho mostrando as ações da berberina para a leishmaniose. Eu sei que pode parecer novidade, mas vocês associarem isso ao tratamento convencional ou não, faz uma enorme diferença no paciente. Aqui mais trabalhos, aqui um outro artigo mostrando a ação da berberina, trazendo resultados positivos para pacientes com leishmaniose. Outro nutriente que é legal você ter um paciente com leishmaniose é o zinco. Tá? Então, otimizar um pouco o nível de zinco nessa dieta, otimizar um pouco mais o nível de selênio, zinco, traz um resultado muito bom também para os pacientes com leishmaniose. Tá? Então, o zinco ele aumenta também um pouco mais a resposta no sentido TH1 e reduz a resposta TH2. Tá? Então, ele faz esse processo. Ele tem essa característica interessante de melhora. Outro nutracêutico com ações anti-leishmaniose é o extrato de oliveira. Ou você pode usar, esse paciente, um azeite de oliva de alta qualidade, mas você também tem a utilização do extrato de oliveira que pode ser manipulado. Tá? O extrato de oliveira manipulado, ele também vai ter ações interessantes anti-leishmaniose através de um princípio ativo que tem presente no extrato de oliveira, que é a oleoperin, tá? Que tem essas ações interessantes. E ele aumenta o óxido nítrico, ou seja, ele joga a balança da arginina para o óxido nítrico, diminuindo, por exemplo, a ação da arginase. Aqui um outro trabalho da oleoperina, né? Também trazendo resultados positivos para a leishmaniose. É um componente presente no extrato de oliveira.
Outro elemento para a leishmaniose é o Fuicodan, aumenta a resposta TH1. Tá? Então, melhora bastante. O Fuicodan é uma alga marrom. Tá? Tem até um produto na veterinária, que é o Flake Off. O Flake Off, ele é essa alga marrom, tá? Que é rica em Fuicodan. Então, ele tem essas ações para tártaro, para melhorar da doença periodontal. E também, no caso dessa resposta TH1, Fuicodan, melhora e tem resultados positivos e trabalhos científicos dando esse respaldo para pacientes com leishmaniose. Aqui um outro artigo com o Fuicodan, trazendo resultados muito interessantes para paciente com leishmaniose. Eu não vou ler, obviamente, esses artigos, mostrar, está aqui na apresentação, depois vocês baixam esses artigos, procurem, entendam, né, como é que funciona, porque traz realmente... São eventos moleculares, são eventos nutrigenômicos que esses nutrientes fazem. O que é um evento nutrigenômico? Você dá um nutriente e ele vai dar uma indução gênica, ele vai atuar em fatores de transcrição. E aí você pode ter uma modificação do fenótipo do indivíduo. E no caso dessas doenças, o fortalecimento do sistema imunológico, uma redução de processos inflamatórios, de processos oxidativos, modulação, na verdade, e sempre na leishmaniose, jogar a balança no sentido TH1, sempre. Então, aqui, outro nutracêutico para leishmaniose é a artemisinina. Tá? Resultados muito bons para a leishmaniose. Você pode associar tudo num protocolo? Pode, gente. A gente faz isso, inclusive os colegas que têm, eu não tenho aqui praticamente incidência de leishmaniose, mas eu desenvolvi esse protocolo para ser com os colegas usam com resultados muito bons. Aqui, a utilização da leishmaniose através também da artemisina com propriedades anti-leishmaniose. Aqui, agora, nós vamos outros nutracêuticos. Aqui, por exemplo, a quercetina, ela inibe, gente, a arginase. Tá? Então, ela vai jogar a produção da argina com óxido nítrico, neutralizando a leishmaniose. E aqui trouxe resultados também para anemia nos pacientes com leishmaniose. Aqui, outro artigo da quercetina, reduzindo a atividade da arginase, aumentando óxido nítrico, fazendo a arginina virar óxido nítrico. Virou óxido nítrico, matou o parasita. Ela inibe a arginase e a quercetina. Então, está sendo muito, muito importante dentro da estratégia. Aqui você vê outros polifenóis, como a lutina e a quercetina, também trazendo os resultados na inibição da arginase, sendo indicado a utilização como um tratamento coadjuvante nesses processos. Aqui outros flavonoides, como a luteolina e a própria arginina, trazendo também esses resultados na inibição da arginase. Então, aumenta o quê? Por consequência, a produção do óxido nítrico. Então, aqui alguns eventos de alguns trabalhos mostrando as ações do Fuicodan, da oleoperina, da berberina. Aqui a gente poderia colocar a quercetina, aqui a artemisina. São vários mecanismos moleculares que vão trazer um resultado interessante na leishmaniose. E aumentar sempre, gente, a resposta TH1 é imprescindível. E aí você pode fazer também a utilização da beta-glucano. Lembrando que o tratamento tradicional para a leishmaniose, ele faz o seguinte, ele aumenta o interferon gama. Tá? Então, ele aumenta a resposta TH1. Então, assim que ele funciona, ele vai aumentar a resposta TH1 e vai diminuir a resposta TH2. Tá? Então, é assim que o produto vai agir. Ele vem aqui, pum, bloqueia a resposta TH2. Bloqueia, ele faz um aumento, principalmente da resposta TH1, diminui também essa via que é proliferativa, AKT, P3 e K. Tem alguns nutracêuticos que também fazem essa ação. E aí você tem um resultado target, né, atuando em diversos mecanismos moleculares que vocês podem potencializar com a utilização de nutracêuticos. Aqui está a formulação, a berberina, a beta-glucano 316, no caso você pode fazer o macrovet, o ganoderma lúcido, que é o cogumelo rei da China, o astragalus, fuicodans, todos elementos importantes para a imunidade, a artemisinina, zinco e selênio otimizados, a quercetina, a luteolina e rutina para diminuir a arginase, a oleroperina,
que está presente no extrato de oliveira, e as vitaminas do complexo B otimizado. E pode fazer também a utilização da naltrexona, 0,050 miligramas por quilo ou 50 microgramas por quilo. Tá? Esse aqui é o protocolo que eu utilizo para leishmaniose. Pode fazer aqui o selênio, o Selevete, a beta-glucano, o macrovete. Eu só não uso, se vocês repararam, para leishmaniose, a curcumina. Então, eu não vou usar a curcuvete, tá? Porque o curcuvete, ele faz uma grande inibição do processo inflamatório. Então, ele reduz muito bem a inflamação. Então, nesse caso, na leishmaniose, eu não utilizo o curcuvete, tá? Vou usar para outras patologias que eu vou listar. Para curtoacinomose, perfeito, é um neuroprotetor de primeira. Mas no caso de leishmaniose, eu não utilizo ele. Vamos passar aqui, deixa eu passar agora para FIV e FeLV. Então, para ninguém ficar com ciúmes, nós vamos falar de duas patologias para gatos, FIV e FeLV, e também um protocolo para esporotricose para vocês, tá? Então, eu listei de escolha para cães, eu falei de sinomose e leishmaniose, são duas doenças de grande relevância, e vou falar agora da FIV e FeLV. Aqui onde eu estou, no Espírito Santo, acho que quase 50% dos gatos têm FeLV, não é brincadeira, testados, tá? Vem aqui na clínica, a gente testa, animal saudável, beleza? 50% deles têm FeLV. Então, a gente tem que desenvolver o quê? Protocolos para esses pacientes. O que a gente pode pensar? Tanto no caso do vírus da FIV e da FeLV, nós vamos ter um comprometimento muito grande do sistema imunológico. Sempre, gente. O aumento do estresse inflamatório, o aumento do estresse oxidativo e um risco aumentado de mutações, especialmente para o desenvolvimento do linfoma. Nutrientes que nós podemos utilizar: beta-glucano 316, sempre macrovete. A curcumina, no caso aqui, o curcuvete, fantástico, porque a curcumina ela vai ter uma ação antiviral, e além da ação antiviral, ela reduz o processo inflamatório, reduz o processo oxidativo e automaticamente vai reduzir risco de linfoma. Então, tem vários artigos mostrando a curcumina, os seus efeitos, principalmente anti-mutações. Da mesma maneira, o selênio orgânico, você pode fazer o Selevete otimizado nesses pacientes, porque o selênio ele também tem essa característica de redução de mutações virais. Tá? Então, são realmente protocolos para evitar, por exemplo, o surgimento de um linfoma, com a beta-glucana, curcumina e o seleno-VET. É um protocolo bem legal nesses processos. Então, aqui nós temos toda a alteração do sistema imunológico, temos um decréscimo da célula CD4, o aumento aqui nas células CD8, né? Isso vai direcionar, principalmente no caso da FIV, um mau prognóstico nesses pacientes. Então, equilibrar essa balança imunológica com estratégias são muito interessantes. Aqui, para vocês observarem, esses pacientes com FIV, com febre, eles têm estresse oxidativo, tá? Então, eles têm essas características, essas alterações do sistema imunológico. E aqui eu fiz um protocolo para vocês para FIV. A curcumina, curcuvete, por que a vantagem do curcuvete? Porque o curcuvete, você não precisa fazer a piperina associada, tá? Porque a curcuvete é uma forma lipossomal. Na verdade, hoje, os nutracêuticos, eles têm uma tendência hoje a saírem no mercado com maior biodisponibilidade, eles vão funcionar muito melhor quando feitos dessa forma lipossomal. E a curcumina, no caso da curcuvete, eles têm um produto que chama curcovete, tá? Que é uma curcumina lipossomal de alta biodisponibilidade. Então, vai favorecer, porque ela não passa por mecanismo de primeira passagem hepática, então ela consegue chegar com maior eficácia nas células. A beta-glucano 316, e aí, ó, Ganoderma, Agáricos, Cordyceps, são 3 cogumelos com ações antivirais e imunomoduladoras. A equinácea usa uma dose bem pequena, o colostro, sempre para esses pacientes, o colostro bovino, tá? Que ele é rico em lactoferrina, ele traz resultados bem interessantes. O selenivete, tá? O selênio orgânico de preferência. No caso da FIV, a N-acetilcisteína, porque eu quero aumentar a glutationa.
E vou usar os meus dois antivirais, olha, rutina e esperidina. Gosto de fazer a nicotinamida ribosídeo, que ela aumenta a mitocôndria, é um resultado muito legal para gato. Tá? E também fazer a espirulina. Esse mesmo protocolo eu tenho utilizado com sucesso para animais com PIF, que não tem mais nada o que fazer, né? PIF, pifou. Mas alguns pacientes têm resposta muito boa com esse protocolo também para PIF. E a naltrexona naquela mesma dose, 0,050 miligramas por quilo ou 50 microgramas por quilo. De preferência à noite antes de dormir. E agora o protocolo para FeLV. O que muda da FeLV em relação à FIV? Nesse caso, eu não coloco a N-acetilcisteína para FeLV. Tá? Eu coloco apenas a N-acetilcisteína para FIV. Então, o protocolo é basicamente o mesmo: curcumina, curcuvete, berberina, beta-glucana, ganoderma, cordyceps, coagáricos, equinácea, colostro, selênio, a rutina, esperidina, antivirais. A espirulina também tem uma ação interessante, principalmente para inibição de vírus. Tá? Então, para o caso de sinomose, FIV, FeLV é interessante. E a nicotinamida na forma de ribosídeo é um grande indutor de biogênese mitocondrial, melhorando a energia do paciente, muito interessante. Aqui alguns artigos que mostram a utilização de cogumelos, né? Por exemplo, beta-glucanos, ganoderma, associação desses cogumelos de uma forma geral. Eu fiz a associação de 4 para vocês, trazendo resultados na transcriptase reversa do vírus da imunodeficiência felina. A própria espirulina faz isso também. Tá? Aqui só para mostrar que esses pacientes com FIV, eles têm essa alteração entre CD4 e CD8, tem uma correlação alterada, e um estresse oxidativo presente. Tá? Então, eles se beneficiam com a utilização de antioxidantes. E aqui um trabalho mostrando a espirulina, melhorando o natural killer, melhorando o interferon, então ela tem uma resposta mais no sentido do TH1. Tá? Aqui um protocolo agora para finalizar para esporotricose. Está muito triste, né? Tem muito gato com esporotricose, colostro, ganoderma, no caso a própria beta-glucano 1316, a berberina, a espirulina. Pode fazer também o próprio curcuvete, nesse caso, ajuda bastante na redução do processo inflamatório oxidativo. E aqui o grande segredo é, sem dúvida alguma, a beta-glucana, a espirulina, a ganoderma e o colostro. Esses 4 elementos aqui são muito interessantes para a redução do tempo de utilização do itraconazol. Lembrando que a espirulina, ela melhora também essas características e diminui dano hepático pelo itraconazol quando utilizado por longo tempo. Então, uma formulação interessante para vocês utilizarem para animais com esporotricose. Então, aqui o trabalho feito com a beta-glucano, melhorando os sintomas de criptococose experimental. Tem trabalhos também com esporotricose, que eu apresentei na outra aula. E com isso eu queria agradecer enormemente aqui a presença de todos. Para quem quiser se interessar nessa área, que ainda não conhece, tem aqui o meu contato aqui pelo meu WhatsApp, do meu Instagram. Tem aqui os cursos online que nós realizamos dentro da medicina funcional, da medicina nutracêutica. Estamos esse ano aí com cerca de 400 veterinários fazendo curso, me deixa muito feliz. Os resultados fantásticos, diversos protocolos. A gente aborda praticamente todos os cursos, dietas, suplementações nesses casos. E vamos fazer esse mesmo curso agora nos mesmos moldes, no primeiro semestre de 2021, para gatos. Tá? Então, fazer totalmente repaginado, moderno, atualizado, e agora em 2021 para felinos. Tá bom? Então, eu queria agradecer enormemente a presença de todos e vamos abrir agora para as perguntas principais que nós podemos fazer. Vamos ver aqui, se tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer. Por quanto tempo você usa beta-glucano e qual dose? A dose 10 miligramas por quilo, tá? Uma ótima dose. E aí depende da situação, tá, Marja? Você pode usar direto aí essa beta-glucano, tá, ok? Mas normalmente eu faço em 3 meses. Se o paciente tem uma leishmaniose, direto, não vou deixar.
tá, de utilizar para um paciente que tem uma doença portador de uma leishmaniose. Para sinomose, para essas condições, aí 3 meses de utilização, um quadro de uma esporotricose até a cura do processo, que você vai reduzir a quantidade do medicamento. Então, depende da situação, o tempo. Tá? No caso de uma leishmaniose, aí, por exemplo, direto. Câncer, por exemplo, direto para esse paciente. O resto da vida vai tomar beta-glucano. O uso da beta-glucana e demais nutracêuticos e vitaminas deve ser usado concomitantemente com antibiótico, que pode fazer tranquilamente. Tá? A beta-glucana, nós mostramos numa outra apresentação que nós fizemos, ela potencializa os efeitos dos antibióticos. Inclusive, antibióticos que tinham resistência bacteriana, ela aumentou em mais de 10 vezes a ação desses antibióticos. Então, um resultado bem interessante. Se tem experiência com o uso da ribavirina para tratamento de sinomose, sim, o uso. Recomendo sempre ela associada ao DMSO, mas fazer em conjunto os nutracêuticos. Aí o resultado é realmente sensacional. Vamos ver aqui. Qual a função da naltrexona? Bom, Rogério, a naltrexona é realmente assim, uma das coisas mais baratas e mais funcionais que nós temos. A função dela é a seguinte: ela é um antagonista dos opioides. Aí você deve falar, pô, ela está antagonizando o opioide, mas a gente usa ela em baixas doses. Então, é low dose naltrexona. Se você quer conhecer um pouco mais, Rogério, você entra no site americano, coloca naltrexone low dose, LDN, tá? LDN, naltrexone. Você vai colocar isso lá, você vai ter uma quantidade, vai cair numa página, num artigo, e aí você vai entender o funcionamento disso. Mas eu vou mostrar como que faz. Ele é um antagonista dos opioides. Como a gente usa baixa dose, ela ocupa o receptor e faz com que o organismo produza uma alta produção de endorfinas endógenas. E ela vai aumentar receptores dessas endorfinas na célula. Ela aumenta receptor e aumenta a produção endógena de endorfinas. E as endorfinas, elas modulam o sistema imune. Tá? Então, traz resultados muito interessantes para qualquer tipo de infecção, cânceres, qualquer condição de infecção, doenças infecciosas e tumores. Muito interessante a utilização da naltrexona. Como posso ter acesso à tabela de doses? Olha, normalmente eu passo as tabelas de doses nos cursos, né? E nós passamos uma lista. O que eu vou fazer? Todas as substâncias que eu listei aqui eu coloco, mas você tem que ter uma certa experiência para trabalhar com essas doses, tá? Principalmente quando se associa muitos nutracêuticos. Foi ótimo. No caso da tabela de doses, eu vou fazer um protocolo para vocês do que eu listei aqui para vocês, tá? E aí eu vou passar para a Coopervet para listar essas tabelas aí dos nutracêuticos que eu listei aqui para vocês. Tá? Para que quando vocês forem fazer uma manipulação, vocês consigam ter esse resultado muito interessante que eu tenho tido. Tá bom? Quais as doses ativas do protocolo de sinomose recomenda? Pool de lactobacilos, interessante. Tá? Cuidar sempre do intestino. Tá? Ligier, né? Sempre cuidar do intestino é fundamental. Qual a concentração da vitamina D para doenças inflamatórias? Você tem que modular ela. Tá? Então, não existe dose. Existe o nível plasmático que você quer. Normalmente, acima de 70 nanogramas por ml, até 120. Normalmente, eu trabalho com 90 a 120 em doenças inflamatórias autoimunes. Se o paciente não tem doenças inflamatórias autoimunes, acima de 70 é um ótimo valor. Oliveira, extrato do fruto ou da folha? É o extrato da folha, tá, de oliveira. Não é do fruto, é da folha. Tem uma maior concentração do princípio que é a oleoperina, tá? Essa alga marrom é o Ascophyllum nodoso, tem essa característica, mas é o fuicodan. Tá? Ela é rico em fuicodan, que é o princípio, é o Ascophyllum nodoso, mas ele é rico em fuicodan, que é esse nutracêutico. Tá? Então, essa alga marrom, ela tem o fuicodan em grande concentração. Para gatinhos não precisa de piperina. Aliás, você não precisa,
tá? Tanto para cães quanto para gatos, se você fizer o Curcuvet, porque ela é lipossomal, então ela é biodisponível em grande quantidade. A piperina você pode usar para outras ações, por exemplo, para câncer, tá? Mas a piperina a gente tem que tomar cuidado, porque ela inativa diversas enzimas hepáticas, então ela pode deixar alguns princípios mais tóxicos. Por exemplo, vou fazer uma formulação dessa com N princípios ativos e eu coloco uma piperina aí, ele pode dar algum problema, tá? Porque ele vai inativar alguns citocromos, algumas passagens de detoxificação hepática. Por isso que ela se torna, no caso da curcumina, benéfica, porque ela vai se tornar mais disponível para os tecidos. Mas e outras substâncias que não vão ser metabolizadas? Isso pode trazer algum tipo de prejuízo. Por isso que usar o Curcuvet é uma forma muito interessante, porque você garante com que ela chegue nos tecidos sem o risco de você usar uma piperina, que pode ser bom ou ruim, depende da situação. Tá? Para você não pagar para ver, melhor utilizar o Curcuvet dessa forma lipossomal, que ela é bem mais biodisponível. Aqui tem uma outra, aqui no paciente positivo para os dois, como proceder em relação à inacetilcisteína? Olha, você pode até fazer a inacetilcisteína. Ele é um indutor da resposta TH1, tá ok? Mas, no caso, se o paciente desenvolver linfoma, não faz. Se ele não tiver o linfoma, perfeito usar a inacetilcisteína, tanto para FIV quanto para FeLV. Pode fazer. Só nos casos do linfoma, se desenvolver o linfoma, eu retiro da formulação. Tá? Por quê? As células neoplásicas elas gostam de glutationa. Mas para evitar uma mutação, a glutationa vai ser importante. Entendeu? Então, acho que ficou claro, viu, Kátia? É legal fazer, desde que o animal não tenha um linfoma desenvolvido. Tá? Se ele tiver um linfoma, não faço ainda inacetilcisteína. Seria naqueles casos que o animal é portador de FIV, portador de FeLV, pode fazer a inacetilcisteína para os dois. Lembrando que um paciente que tem as duas patologias, ele vai ter um risco muito maior de desenvolver linfoma, tá? Porque você somou dois vírus com grande ação mutagênica, então, de mutação. Então, o Celevet, o Curcuvet, a beta-glucana, aquele protocolo que eu passei para reduzir mutação é bem interessante. Qual livro de nutracêutico você indica? O livro veterinário de nutracêuticos, que saiu em 2017 nos Estados Unidos, tá? Onde você tem todos os nutracêuticos de uma forma específica para veterinário, mas em termos de dose, façam uma ou outra dose, tá bom? Então, é um livro interessante realmente para nutracêuticos, Nutraceuticals Veterinário. Vocês podem comprar esse livro, é um livro com mais ou menos 900 páginas, tem bastante informação para vocês. Em relação à vitamina D, eu já respondi. Obrigado, Agatha, aí pelo curso, tá? Pelo seu elogio. Essa alga marrom, já respondemos. Qual é a dose do zinco e vitamina B1 para felino? Depende da dieta, né? Então, não existe dose. Existe um valor mínimo e máximo que você trabalha nas tabelas nutricionais. E, de acordo com o que ele come na ração, você faz a suplementação específica desse zinco. E esse é o correto. Tá? Em relação à vitamina B1, você vai ter resultados para redução da acidose metabólica. É especialmente interessante a vitamina B1 para gatos com insuficiência renal. Tá? Tanto a vitamina B1 você pode usar doses bem altas, tá? 2, 3 miligramas por quilo para gato. Não vai ter nenhum problema de intoxicação, pelo contrário. Só que aí no curso a gente mostra como trabalhar essas doses otimizadas, não otimizadas, porque depende, obviamente, da dieta. A vitamina B pode usar tranquilamente, sem problema. Agora, o zinco, se você usar mega dose de zinco, vai gerar problema. O zinco ele não pode ter excesso e nem falta, ele tem que ter no nível ideal. Qual literatura você utiliza no nutracêutico com a pele? Olha, não tem literatura, existem papers. Papers que são feitos, os artigos que são feitos nos nutracêuticos, eles mostram a farmacocinética e usam o cão como modelo, extrapolando para seres humanos. Então, nós temos ali as doses que podem ser tóxicas, por exemplo, a berberina, ela é tóxica para cão em 100 miligramas por quilo. A berberina é tóxica para gato? É, 100 miligramas por quilo, mas doses menores que nós utilizamos, extremamente tranquilo.
Isso, a Agatha respondeu aqui, não precisa curcumina, ela reiterou o que eu falei, né? Felinos que já fazem uso de interferon para melhorar a imunidade, deveria usar o nutracêutico? Deve, com certeza. Os resultados são excelentes. E olha, gente, eu não posso afirmar isso, porque, como eu falo para vocês, eu não faço pesquisa em relação a essa parte. Eu tenho o quê? Artigos científicos que eu estudo a fisiopatogenia da doença. Como eu tenho uma bioquímica muito aflorada, eu sei o que cada elemento faz, eu monto esses protocolos. E resultados, gente, para FIV e para febre são impressionantes. Tá? Aquelas crises, aquelas alterações, aquelas flutuações de imunidade, aquele animal que vive doente melhora muito com a utilização do nutracêutico. E quanto tempo usar? 3 meses seguidos, depois faz uma dose de manutenção, dia sim, dia não. Tem mais perguntas aqui. Obrigado, o pessoal tá agradecendo. Em relação à carnitina, olha, a carnitina, gente, por exemplo, eu vou usar para pacientes cardíacos, para uma disfunção cognitiva. Lembrar que a carnitina ela vem no organismo, ela é produzida através da lisina, né? Então, a lisina produz a carnitina. Carnitina eu uso para pacientes renais também, porque eles podem ter uma certa deficiência de carnitina, porque ela é sintetizada automaticamente nos rins. Tá? Qual a dose ideal para felinos? Eu não sei do que, Mirella, se puder falar. Ó, a Agatha tem ele em PDF, tá? Então, fantástico, porque é um livro que custa bem caro. Tá? Se puder compartilhar, o pessoal vai pirar aí, meu amigo. O pessoal agradecendo aqui. Vamos lá. Então, eu acho que para a dose da carnitina, então, eu uso mais ou menos aí umas 300 a 500 miligramas para cada 1.000 calorias que o paciente ingere de carnitina. Tá? Mais ou menos essa dose. Pacientes cardiopatas, paciente renal vai trazer benefício também. Qual que é a importância da carnitina? Se você aumenta a gordura na dieta, você vai precisar de alguém transportar essa gordura para ser oxidada. E é a carnitina que faz isso. Ok? Então, eu queria agradecer enormemente aí a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula diferente, eu nunca tinha feito essa aula. E eu listei alguns protocolos interessantes aí para vocês. Tá? Então, fiquem com Deus aí. E muito obrigado aí por prestigiarem nesse evento aqui. Se possível, passem essa palestra para os colegas, para os veterinários, para que eles entendam também essa divulgação, tá, desses princípios. Né? E os colegas devem saber, porque ninguém aprende isso na faculdade. Né? A gente não tem isso na faculdade, essa visão. Tá? Então, se vocês puderem passar para os colegas aí, a gente agradece. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês.